verdade agora neste lugar, em nome do Senhor Jesus, que haja uma clareza nas palavras, que haja uma clareza no entendimento de cada um de nós, Senhor. Senhor, eu me coloco mais uma vez em Tua presença, Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, as minhas vontades agora, em nome do Senhor Jesus. Declaro, Senhor, somente que a minha boca, a minha vida, o meu corpo será somente um canal, um instrumento para a Tua palavra, para a Tua voz nessa noite, Senhor, para que se cumpra, para que continue se cumprindo em cada um de nós o Teu querer, para a Tua honra e a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos sentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na segunda carta à igreja de Corinto, a partir do capítulo 5, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Amém. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo se desfizer, temos um edifício nos céus esperando por nós. Não feita por mãos, eterna, mas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso nós estamos de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu ando pela fé e não pelo que os meus olhos veem. Amém? Diga mais forte para ele: eu ando pela fé. Eu não ando pelo que os meus olhos veem. Aleluias. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por isso muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa oração. Aleluia. Uau, que texto do apóstolo Paulo, enviado à igreja de Corinto. Que palavras! Ele não sabia se era melhor estar vivo para continuar fazendo a vontade de Deus, ou se era melhor estar morto para estar com o Senhor nas regiões celestiais. Ele sabia que quanto mais ele estava ausente do corpo, como se nós pudéssemos estarmos ausentes em Deus, porém existia um tabernáculo que é o nosso corpo, aonde nós fazemos a morada, onde nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. E ele conclui esse texto do capítulo 5 dizendo que eu não devo andar pelo que vejo, mas sim andar pela fé, andar por aquilo que eu não vejo, andar por aquilo que eu não vejo. Amados, quando nós olhamos para a vida de um cristão, é natural que o nosso velho homem, para quem é mulher, a sua velha mulher, a sua velha vida, tente te levar ao que é da carne, a tudo que você foi
ali edificado quando filho, edificado quando filho, é tudo que você aprendeu dos seus pais, para aqueles que não nasceram em um berço cristão. Tudo que você aprendeu até ter o conhecimento da palavra do Senhor, até ter um encontro real com o Senhor Jesus, é natural que você viva tudo por aquilo pelo qual você aprendeu. Diga assim para o irmão que está do seu lado: porém, quando nós encontramos a Cristo, é preciso mudar a nossa visão terrestre. É preciso mudar o nosso entendimento, é preciso mudar o nosso eu, para não mais sermos homens e mulheres segundo a carne, mas sim sermos homens e mulheres celestiais segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E refletindo nessa tarde, eu me lembrei de quando há 2 semanas atrás nós estivemos em Roma, onde nós visitamos ali a prisão, onde esteve preso por alguns meses, até 2 anos quase. Ele vivia de prisão em prisão em Roma. E nós estivemos ali numa sala, num calabouço, onde era 2 andares abaixo do nível da terra. Eu creio que a irmã Sara e a irmã Dilma estiveram lá também. E eu fico imaginando que um homem naquela condição ali preso, amarrado a algemas, nos seus pés e nas suas mãos, ainda vivia ali como preso, como prisioneiro de Cristo, porém, não andando, não vivendo segundo os olhos, segundo os seus olhos terrenos, os seus olhos terrestres. Eu fico imaginando o que levou um homem a estar numa situação de preso, onde ele vinha desde Jerusalém, desde Israel, até Roma, somente para cumprir um propósito do Senhor. Ele não precisava estar preso naquele lugar, porém ele se fez prisioneiro por amor a Cristo, para estar naquele lugar. E de dentro de uma prisão saíram ali 4 cartas, onde ali em Efésios capítulo 3, ele diz que se fez prisioneiro por amor de Cristo. Mas pastor, o que quer dizer isso, ser prisioneiro por amor de Cristo? O apóstolo Paulo estava preso aos olhos naturais, mas aos olhos celestiais, aos olhos sobrenaturais, ele estava mais vivo do que nunca, porque ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava indo ao encontro do Senhor. Cada dia que passava, mais ele se aproximava daquele momento que iria chegar, aonde ele veria o Senhor face a face. Aleluia. E refletindo ainda mais nessa tarde, o Senhor me levou aí ao encontro da carta de Números, capítulo 13, versículo 1. Depois você pode abrir na sua casa, aliás, vamos abrir Números, capítulo 13. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos, meus irmãos. É interessante que quando Jesus, eu sempre digo esse texto aqui, quando Jesus encontrou com Nicodemos, Nicodemos conhecia toda a lei, todos os profetas, ele era um doutor da lei, conhecedor ali desde de Gênesis até Malaquias, ele conhecia todo o Antigo Testamento, e o Senhor Jesus se apresenta para ele e diz: é necessário que você nasça de novo. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me levou à palavra de Números capítulo 13, onde aquele povo se encontrava saindo do Egito em direção à terra prometida. Quando nós refletimos no povo no deserto, isso nos leva de um mundo onde nós vivíamos pela carne no Egito, onde nós devemos ter a nossa consciência transformada, renovadas pelo Espírito Santo de Deus. É sair de uma consciência terrena para uma consciência celestial. É sair de pensamentos, é sair de uma vida pela qual nós vivemos a vida toda, para uma nova consciência em Cristo, para um novo ambiente em Cristo. E o interessante aqui em Números capítulo 13, eles já haviam saído do Egito. O Egito, para quem não sabe, significa o mundo, a vida que você viveu antes de você conhecer a Cristo, aonde você vivia tudo conforme você desejava viver, aonde aos olhos naturais até o errado parecia certo, mas quando você tem um encontro real com Cristo, a nossa mente precisa mudar da água para o vinho. Nós precisamos mudar todas as coisas segundo a palavra do Senhor, renovando e transformando o nosso entendimento em Cristo e pela palavra a cada dia.
E o interessante é que eles tinham uma promessa dada por Deus, que eles iriam chegar a uma terra que manava leite e mel. Eu e você temos a promessa de uma Jerusalém celestial. Nós temos a promessa de que um dia nós fecharemos os olhos nesta terra, mas abriremos junto com o Senhor os nossos olhos. É interessante que todos sabem que um dia a morte chegará, mas nós vivemos a nossa vida conforme nós queremos. O interessante é que pessoas mesmo dentro da igreja, até uma palavra, se você chama o seu irmão de tolo, você é digno do inferno. Como os valores nos dias de hoje se perderam. Como os valores nos dias de hoje se perderam. Como se perderam. Nós temos visto literalmente a palavra do Senhor se cumprir, onde diz que o amor de muitos se esfriaria. É exatamente o que nós temos visto nos dias de hoje. O amor de muitos se esfriando. De muitos. Mas quando a palavra diz que o amor de muitos estão se esfriando, é porque existe o amor. Eles sabiam que era a definição da palavra amor na sua totalidade. Aqueles que estão no mundo não conhecem o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo conhecem. Porém, os que estão em Cristo se esvaziam o seu amor. E se esfria o seu amor, perdão. E o interessante é que Deus diz a Moisés: Moisés, separe 12 homens, um de cada tribo das 12 tribos de Israel. Um príncipe de cada tribo. Homem guerreiro, homem consciente do que haveria de ter feito. Ele não mandou separar qualquer homem. Foi um príncipe, foi o melhor de cada tribo. Foi o melhor de cada tribo. Você já imaginou o que é isso? É como se Deus te desse uma missão, sabendo que você fosse o melhor para fazer aquela missão. É exatamente isso que representavam aqueles 12 homens. Deus te deu uma missão. Olha para o irmão que está do seu lado. Deus te deu uma missão, sabendo que você é o melhor para cumprir essa missão. Foi exatamente isso que Deus fez na vida daqueles 12 homens. Deus diz: ei, saiam dessa terra, saiam de onde vocês estão, vão espiar a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Tragam relatos do que vocês vão ver naquele lugar. Depois você pode ler ali em Números capítulo 13. Contem para os moradores, para os habitantes de Israel, para as pessoas que estavam no deserto, da congregação, tudo o que vocês viram naquela terra. E eles saem conforme a missão, conforme a vontade do Senhor, para espiar a terra prometida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: porém, eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Eles vão até Canaã. 40 dias eles levam para ir e vir. E a palavra do Senhor diz que eles trouxeram cachos de uva que 2 homens precisavam carregar. Eles trouxeram figos. Disseram ao relato a Moisés que aquela terra verdadeira, terra manava leite e mel. Que era verdadeiramente como o Senhor havia prometido. E a palavra do Senhor diz que daqueles 12, vamos para a palavra. Números 13, capítulo 25. Capítulo 13, 25. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias, a saber, e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Vocês já imaginaram o que é isso? Todos viram os frutos da terra que Deus havia prometido. Todos nós sabemos que um dia morreremos. Todos nós sabemos que um dia ou é céu
ou é inferno. Não existe meio termo. E contaram-lhe e disseram-lhe: olha, nós fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes, e ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse... É interessante que, se nós olharmos com uma mentalidade do mundo, nós vamos dar uma definição para o que Deus está fazendo. Mas se nós olharmos com uma mentalidade celestial, sobrenatural, segundo a palavra de Deus, nós teremos uma outra definição. Por que aqueles 10 homens tiveram uma definição e 2 homens tiveram outra? Vamos continuar o texto. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos à terra e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Imaginem só, mais de 1 milhão de pessoas reunidas diante daqueles 12 homens, ouvindo o relato de cada um deles. Eles tinham uma palavra de Deus, que eles estariam em Canaã, que o Senhor entregaria a terra prometida nas mãos deles. É interessante que o homem, ele olha para o que Deus não disse, e ele tem dificuldade em olhar para o que Deus disse. Você já se perguntou o porquê disso? Às vezes o Senhor te dá uma promessa, mas a sua mente começa a criar tantos atalhos, que a promessa começa a ficar distante, 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 distante. É interessante como a nossa mente, ela cria atalhos e nos faz enxergar somente o que Deus não disse, sendo que nós precisamos só de uma palavra do Senhor, nada além disso. Diga para o irmão que está do seu lado: só uma palavra nós precisamos, nada além disso. Sabe por que nós olhamos para o que Deus não disse? Porque o nosso velho homem ainda está agarrado em nós. Tudo que nós aprendemos lá atrás ainda são ensinamentos vivos na nossa vida, porque o nosso novo homem ainda não nasceu em Cristo. E o interessante é que aqueles 10 homens, vamos continuar o texto para que você possa entender. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é forte demais, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os moradores, e a todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação se levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Amados, eles tinham uma palavra da promessa de Deus. Eles tinham uma promessa de Deus. Porém, somente 10 homens falaram que aquela terra era difícil, que naquela terra haviam inimigos, que naquela terra haviam gigantes. E aquela consciência do mundo falou mais alto na vida daquele povo. Por isso que nós precisamos nascer de novo, todos os dias no Senhor. Amém. Todos os dias no Senhor. É uma luta constante. Amém.
O inimigo querendo levar-nos de volta para o Egito, levar-nos de volta para o mundo. E o Espírito te levando de volta para o Senhor, te fazendo permanecer em Deus. Aleluia. Põe lá para mim, filho. Aleluia. Anterior. Volta mais um. Aleluia. Glória a Deus. Trinta e dois. 14:32. Porém, quanto a vós, capítulo 13. Perdão, filho, 13:30. Aleluia. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é forte demais contra nós. Quem é mais forte do que você? O Senhor confiou uma missão nas suas mãos, porque Ele sabe que você foi preparado para este tempo. Ele sabe que você foi preparado, tudo que o Senhor edificou na sua vida é para este tempo. Não é para o A, não é para o B, não é para o C. E é interessante que no final de semana passado nós vimos todo o corpo de Cristo trabalhando unicamente, uniformemente, para cumprir o propósito do Senhor. E infamaram a todos os que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome seus moradores, e a todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Pode deixar na tela. É interessante quando o Salmos 1, não precisa pôr não, nos diz que é preciso estar atentos a quem nós ouvimos, com quem nós sentamos, com quem nós dialogamos. Aleluia. E o salmista nos exorta a não se assentarmos na roda dos escarnecedores. Não foi exatamente isso que aqueles 10 homens fizeram. Aqueles 10 homens, eles sabiam da promessa como Josué e Caleb sabiam. Porém eles deram ouvidos ao que Deus não disse, e não deram ouvidos ao que Deus disse, e inflamaram mais de 1 milhão de pessoas, fazendo com que eles enxergassem a dificuldade, os obstáculos e tudo o que lá havia, ao invés de enxergar, ao invés de conscientizar todo o povo que o que Deus havia prometido, Deus cumpriria. Dado que naquele exato momento eles já tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, eles já tinham visto as 10 pragas do Egito, eles já conheciam quem era o Senhor, não de ouvir falar, mas de ver aos seus olhos nus.
porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Aleluia. Sabe o que foi aquilo? Espírito de autocomiseração. Espírito de orfandade. De um filho que não conhece ao seu pai. Espírito de orfandade. Diga assim para o mundo que está do seu lado: espírito de orfandade não tem vez na sua vida. É interessante que, se eu tenho um pai, eu sei aonde eu vou nele. Você já se perguntou por que é mais fácil? Por que os seus olhos gritam no que Deus não disse e os seus olhos minimizam o que Deus disse? Você já se perguntou para si mesmo? Já se perguntou? Aí faz todo sentido quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar pela fé e não pelo que vemos. De mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas andaram pelos olhos naturais, e somente 2 homens, Josué e Caleb, andaram pela fé, pela palavra que Deus havia dado a eles. Deus deixou de cumprir a promessa? Não. Por causa de 2 homens. 2 homens. Diga assim para o irmão que está falando: 2 homens. 2. Só 2 homens. É só isso que o Senhor precisa. De alguém que decida andar e a viver não pelo que vê, não pelo que aprendeu até ontem, segundo o mundo, mas alguém que decida andar em novidade de vida a cada dia. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Aos olhos naturais, muitas vezes é mais fácil voltar para o Egito, mas o Egito significa morte espiritual, mas Canaã significa morte para aqueles que não conhecem o Senhor, e vida para aqueles que conhecem a Cristo. Diga assim para o irmão que está falando: não é fácil ser cristão. Você já se perguntou por que mais de 1 milhão de pessoas se perderam e somente 2 viveram a promessa? Pode passar, filho. E então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os mais de 1 milhão de pessoas resolveram
olhar para o que Deus não havia dito, e somente 2 homens olharam para o que Deus havia dito, havia prometido, e mais de 1 milhão de pessoas quiseram apedrejar ainda aqueles homens. Que inversão de valores! Que inversão de valores! Sabe, às vezes eu tenho vontade de pegar um crente nos dias de hoje e sacudir e falar: acorda, meu filho, acorda, mulher de Deus. O céu é real e o inferno é real. Vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher em Deus. Que cristianismo é esse que nós temos vivido? Uma criança, ela briga por uma bala, mas um homem sabe que todo o alimento é seu, toda a dispensa do pai é sua, pastor Beto. Aquele filho fica na casa brigando por causa de um boi cevado, e o pai vai e diz para ele: filho, tudo é teu, tudo é seu. Aonde está a nossa consciência como cristão? Tudo é nosso, pastor Maradona, tudo é nosso, tudo o Senhor fez para nós, para nós. E o espírito do anticristo inverte valores nos dias de hoje, e muitos cristãos ainda caem, achando que aquilo é real, que é verdade. Mas um dia todos nós daremos conta de cada palavra, até aquilo que você fala escondido contra o seu irmão, você dará conta a Deus. Ai daquele que falar contra o ungido de Deus, ai daquele que falar contra a sua vida. As pessoas brincam de crente nos dias de hoje, brincam. Obrigado, Marcos. E aqueles homens estavam a ponto de ser apedrejados por causa de uma verdade que eles confiaram em Deus. Mas me pergunta aí, eles pararam por isso? Não. Você vai parar por isso? Não. O que é que te tem parado? O que é que tem te feito querer parar? O que é que tem te feito querer parar? O que é que tem te feito querer parar? Mas a toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Até quando? Com pestilência os ferirei. Olha só a consequência de estar contra aqueles 2 servos de Deus. Olha a consequência. E não acreditar na promessa de Deus. Com pestilência os ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Aleluia. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a mesma força que fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores da terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparecesses, que a tua nuvem está no meio dele, que vai adiante dele uma coluna de dia e uma coluna de fogo de noite. E se matar este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Moisés intercede por aquele 1 milhão de pessoas, dizendo: Senhor, não os mate, porque os egípcios vão pensar que o Senhor não tinha poder, não tinha força suficiente para introduzir, para tirar eles do Egito e levá-los até Canaã. O Senhor é poderoso para fazer a sua mentalidade do homem velho, da velha mulher, ser transformado numa mentalidade celestial, uma mentalidade de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos,
deixar o passado para trás e entrar em Cristo todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluia. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas olharam para o que Deus não disse. E somente 2 olharam para o que Deus disse. O que é mais fácil para você, olhar para o que Deus disse ou olhar para o que Deus não disse? Se você olhar para o que Deus disse, parabéns. Glória a Deus, o seu cristianismo está valendo a pena. Mas agora, se você olhar para o que Deus não disse, vigia. Vigia, porque o seu velho homem ainda está falando muito alto. Ainda está falando muito alto. Agora, pois, rogo-te que a tua força, que a força do meu Senhor, se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe o porquê? Os israelitas passaram 400 anos servindo como escravos no Egito por causa da decisão de um homem. Por causa da decisão de um homem que resolveu procurar comida aonde Deus não havia mandado, no Egito. A terra era de Abraão, eles já tinham a posse da terra. Porém, naquele lugar, ele resolveu dar uma ajudinha para Deus e buscar alimento fora, no Egito. E a consequência da sua atitude foi que Deus disse a ele que a descendência dele seria escravizada por 400 anos. E é nesse ponto que os israelitas se encontram, ao fim desses 400 anos. Tudo que você decide, tudo que você vive, tudo que você faz, tem uma consequência geracional. Tudo que você faz, a consequência é na sua vida, mas é para a sua descendência também. Moisés disse: perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoei. Deus ia matar todo aquele povo ali, instantaneamente de peste. Porém, segundo ao pedido de Moisés, Deus perdoou o povo de morrer ali instantaneamente. Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, que me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra a que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Resultado de uma escolha. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: resultado de uma má escolha. Você já imaginou, em 40 e poucos dias eles estariam dentro da terra prometida, a terra onde eles não mais teriam escravos, mas aonde eles edificariam uma nação, um lugar para Deus. Ao contrário disso, o Senhor diz a eles: ei, nenhum de vocês entrará na terra prometida. Porém, diga assim: porém, o meu servo Caleb, por quanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança.
Qual o povo que você vê na rua aqui em Manchester? Não irmos a outros lugares. Qual o povo que você vê na rua em Manchester? Vestido de preto, com uma trancinha aqui, com um chapéu na cabeça? Como eles chamam? Judeus. Caleb era o príncipe de qual tribo? Da tribo de Judá. O que os judeus vivem hoje ainda é herança de Caleb. Que fidelidade do nosso Deus. Você ouve falar sobre a tribo de Benjamim, sobre a tribo de Manassés, sobre a tribo de vários outros, de Levi, sobre a tribo de Manassés e tantos outros? Não. Mas a tribo de Judá, todos nós ouvimos sobre os judeus. Tamanha a fidelidade de Deus para com o seu servo. Volta um pouquinho, filho, por favor. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a porei, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale, tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que contra mim murmuravam. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pelo qual levantarei a minha mão, em que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Quantos entraram na terra prometida? O resto, todos morreriam no deserto. Por que o Senhor disse que somente os jovens de 20 anos para baixo entrariam lá? Você já se perguntou isso? Somente os filhos dos escravos entrariam na terra prometida. Porque o Senhor precisava tirar o Egito de dentro daqueles homens. O Senhor precisa tirar o Egito de dentro de mim e de você e colocar a Jerusalém celestial em nós. Mas nós muitas vezes seguramos o Egito dentro de nós. E não renovamos o nosso entendimento em Cristo. É mais fácil eu viver pelo que eu sei do que eu viver pelo que Deus diz. Mas é exatamente isso que a palavra nos convida, ao contrário, a andar pela fé e não pelo que vemos. Fácil? Não é para qualquer um. Diga assim para o irmão que está falando: não é para qualquer um. É para um homem e uma mulher igual a você. É para mim e para você que estamos fortes no Senhor. E para que a gente ganhe tempo, mais de 1 milhão de pessoas morreram no deserto. 40 dias se transformaram em 40 anos. Para cada dia, Deus deu 1 ano de castigo àquele povo, somente por murmurar. Quando a murmuração vem aos seus lábios, você está atrasando o tempo de Deus na sua vida. Quando você começa a murmurar, você atrasa o tempo de Deus na sua vida e de repente você começa a andar em círculos. Foi exatamente isso durante 40 anos. O povo andava em círculos no deserto. Andava em círculos no deserto.
até que uma nova geração tivesse um novo entendimento em Cristo para herdar a promessa. Agora eu te pergunto, era mais fácil para Deus transformar mais todo aquele 1 milhão de homens, ou era mais fácil ele esperar até uma nova geração se formar? Doesn't matter. O Senhor nos convida na noite de hoje a vivermos pela fé. Um dos primeiros milagres do Senhor Jesus, mais de 5.000 homens estavam ali com fome e trouxeram para o Senhor Jesus ali nada mais, nada menos do que 5 pães e 2 peixes. Qual foi a atitude de todos que estavam ali? Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus fez? Pai, graças te dou, obrigado pelo que eu tenho. Vai e sirva. Nós precisamos aprender a viver, não pelo que está faltando, mas vivendo, agradecendo ao Senhor pelo que temos. Um coração grato move o coração de Deus a nosso favor. O Senhor Jesus deixou todo o exemplo para que eu e você vivamos. É mais fácil eu reclamar pela multidão que está com fome ou agradecer a Deus pelos 5 pães e 2 peixes e viver o milagre? Qual é mais fácil? Está vendo como o inimigo trabalha na mente daqueles que não conhecem ao Senhor? Está vendo como o inimigo trabalha na mente? É mais fácil a gente reclamar pelo que está faltando do que agradecer ao Senhor pelo que temos. O natural te leva a reclamar. Porém, o natural te leva de volta para o Egito, te leva de volta para a morte. Você não foi feito para andar no natural. Você não foi feito para andar conforme os seus olhos veem, mas você foi feito, edificado e constituído em Deus para andar no sobrenatural, que é andar pela fé. Aleluias. E eu quero te perguntar para encerrar: qual é a realidade de Cristo na sua vida hoje? Entre o Egito e Canaã, aonde você se encontra? Você está mais para o Egito ou mais em Canaã? Aonde você se encontra hoje? Mais no Egito ou mais em Canaã? Josué capítulo 14, versículo 7, para encerrar. Quarenta e poucos anos se passam. Diga assim para o irmão que está do seu lado: 40 e poucos anos se passam. E uma geração inteira morre no deserto. Uma geração inteira precisou morrer no deserto porque não quis acreditar na palavra do Senhor. Quando Deus deu a promessa para Israel, Caleb, ele tinha aproximadamente 40 anos. E ali em Josué capítulo 14, versículo 7, a palavra diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Qual é a resposta que você está trazendo para Deus? Qual é a resposta que você e eu estamos dando para o Senhor? Qual é a resposta que temos dado para o Senhor? Mas, meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tem 85 anos. Caleb, ele já estava dentro da terra prometida. Ele teve que ver todos os seus irmãos morrerem pelo deserto ao longo de 45 anos. Ele teve que ver todos os seus irmãos morrerem no deserto ao longo de 45 anos. Eu fico imaginando o emocional, o psicológico desse homem. Quão forte, quão preciso Caleb precisou ser em Deus. Que 45 anos depois ele estava diante de Josué. Moisés já havia falecido, porque nem mesmo Moisés, antes de entrar na terra prometida, Deus levou ele a uma montanha muito alta e disse: você vai ver a terra, porque Deus havia mandado ele tocar, falar com a rocha. Ele vai e toca na rocha para sair água. Tamanha importância, meus irmãos, da palavra de Deus. Se Deus te disse algo para fazer, faça conforme Ele ordenou. Aleluia, amém. Conforme Ele ordenou. E ainda hoje estou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou, que era a minha força então. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para entrar, como para sair. Ele disse assim: 45 anos se passaram, eu lutei guerras, venci gigantes, passei por mares, o Egito, passei por tudo. E eu sou o mesmo ainda. Aleluia. Em Deus. Eu estou tão jovem, tão cheio de vigor, do que eu tinha quando eu tinha 40 anos, mesmo tendo 85 anos. Que lição de perseverança esse homem nos ensina. Que lição de perseverança em Deus. Que lição de precisão em Deus. Que lição de identidade em Cristo. Não importa o que falem de ti, você sabe quem você é em Deus. Eu fico imaginando ele, vendo que os seus irmãos morriam pelo deserto, durante os 45 anos que ele viveu ao lado deles. Fico imaginando Caleb em meio àqueles jovens, pastor Beto, pastor Maradona, em meio àqueles jovens ali cheios de vigor, velhos no seu exterior, mas completamente renovados no seu espírito, porque eles sabiam que nem mesmo a morte, nada poderia separar eles do Senhor. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e os grandes e as cidades fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. A promessa ainda estava viva no coração de Caleb. Mesmo ao passar dos anos, ele estava ali, firme no Senhor. Firme no Senhor. Eu gostaria de convidar a se colocar de pé nessa noite. Recebi muito final de semana passado. E uma das palavras que Deus falou para mim, para minha esposa, é sobre leite e mel. Vou abençoar vocês, que vai jorrar leite e mel.
E eu pedi para o Senhor, no último louvor, eu falando com o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, como o pastor falou, o amor de muitos está se esfriando, mas aqui eu vejo algo diferente. E quando Salomão foi montar a arca, foi montar o templo, o Espírito capacitou homens para mexer em toda a boa obra, de madeira, de pedra, de várias coisas. E eu pedi ao Espírito Santo: derrama aqui neste lugar essa unção, capacita aqui neste lugar essas pessoas. E o Espírito Santo falou: estou dando para vários aqui. Vai jorrar leite e mel. E isso vai entrar para vocês entenderem no financeiro. Vocês vão jorrar leite e mel. Só que ao mesmo tempo que o Espírito Santo foi capacitando, ele falou assim: mas nem todos vão conseguir receber. E eu não entendi o porquê, pastor. Eu não consegui entender o porquê. E o Espírito falou: Roberto, nem todos vão conseguir receber o que eu estou dando essa noite. Eu falei: mas por que, Senhor? O que está acontecendo? Aí então vem essa palavra, onde só 2 aceitaram a ordem do Senhor, os outros 10 recusaram, murmuraram, reclamaram, viram as circunstâncias, não olharam para Deus. Eu estou tremendo o culto inteiro, e eu falava: será que eu levanto para falar? Será que eu não levanto? Será que eu passo essa mensagem? Será que eu não passo? O Senhor falando: fala, porque eu quero abençoar. Mas o povo não aprender a calar a boca na hora certa, a ficar quieto e conter, o povo não vai receber. Eu peço perdão para Deus. Quantas vezes eu errei e falei o que não deveria, mas eu tenho aprendido. E para confirmar essa palavra, pastor, é justamente isso. Deus quer abençoar, porque o avivamento está chegando. Deus quer usar os pequenos. O que vem de Belém? O que vem daquela menor tribo? Pois é, veio o rei Davi, veio o rei Jesus. Deus está falando que da menor igreja, vocês podem se achar a menor igreja, mas eu tenho visto e eu tenho participado de coisas aqui em casa, do que Deus tem feito e falado, que vai fazer através dessa igreja. Mas se nós não reclamarmos, se nós olharmos para as promessas do Senhor e sermos como Josué e Caleb, vamos animar o povo, não vamos desanimar, vamos segurar na mão do povo e dizer: acalma-te, 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 é chegado o momento. Então que não percamos a nossa bênção, porque Deus vai jorrar, e vai jorrar leite e mel, vai sair da sua mão muito dinheiro para abençoar, não é para segurar. E eu não estou falando que é para trazer aqui, não, é para abençoar a obra de Deus. Eu recebi semana passada a palavra sobre dar ao Senhor com alegria, no meu coração em primeiro lugar. E eu quero dizer, meus amados, que Deus está selando aqui homens e mulheres empreendedores. Mas para isso, não seja os 10, seja os 2. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor sonhou para este tempo, para cada irmão e para cada irmã, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, dons, derrama prosperidade, derrama unção, derrama, Senhor, das mais diversas áreas da vida de cada um, Senhor, do corpo de Cristo, para que cada um cumpra o propósito e a sua vontade do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, eu abençoo a cada um que está aqui neste lugar, Senhor, com toda sorte de bênçãos
Glória a Deus. Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.